Muito bem, estamos de volta, né? Estamos de volta com o nosso programa Papo Livre. Agora são 12 horas e 20 minutos, 12h20. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Interativa FM a presença do prefeito Valtair Fritz, já se encontra por aqui, os vereadores Ivan, da farmácia, que também é presidente, e o Aparício, vereador, vice-presidente aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Buritis. Eles estão aqui para trazer informações à comunidade que nos acompanha. Eu quero aqui já mandar um boa tarde à comunidade de Campo Novo, que acompanha o programa através da Rádio Alternativa, Rádio de Campo Novo. Uma boa tarde aí a toda a comunidade camponovense. Boa tarde também o Osmar. O Osmar, ele está na audiência. Mandou uma boa tarde a todos. Abraço meu amigo Gilberto, a Paris, abraço todos os ouvintes da Rádio Interativa FM. E ele falou que mesmo à distância sempre escuta dentro do possível. O Everton Albuquerque também, a Maria Lino Pinto, mandou uma boa tarde, disse que está na escuta do programa. Alcione Ramon, da linha Santa Helena. Quem mais aqui? Alex Ricardo Mendes Pedro, né? Então participe, mande seu alô, mande sua participação. Eu vou começar já dando boa tarde aqui para o presidente da Câmara, vereador Ivan da farmácia. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Papo Livre. Boa tarde, Edson. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de aqui estarmos trazendo informações fidedignas para os nossos irmãos buritizenses. E também, boa tarde, meu irmão Aparício, me ombreia e me honra naquela mesa diretora da nossa Câmara Municipal, assim como os outros membros da mesa diretora, que é o vereador Jonathan e o nosso amigo vereador Zé Lopes e todos os demais vereadores que têm nos dignificado. Meu prefeito, Valtair Fritz, é sempre bom estarmos juntos e quero dizer que a Câmara Municipal e o Executivo têm trabalhado e buscado trazer benefícios que realmente mude a condição de vida dos nossos irmãos. Esse é o nosso principal objetivo e estamos unidos em prol do bem comum. Muito bem, já quero aproveitar também, dar uma boa tarde aqui ao vereador Aparício. Vereador, boa tarde. Boa tarde a todos, Edson. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Interativa. Nosso prefeito Valtair, toda a equipe aqui do estúdio, nossos amigos que nos acompanham em outros municípios, em outras regiões, né? É um prazer estar aqui, obrigado por esse espaço, né? O Aparício é vice-presidente da Câmara e também tem essa função de presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, né? E nós estamos aqui firmes trabalhando em prol desse município. Prefeito Valtair. Valtair. Boa tarde, prefeito, tudo bem? Às vezes eu chamo de Fritz, né? Facilita, né? Valtair Fritz, É isso aí. Então, quero cumprimentar também, Edson, a você, todos os ouvintes da Interativa, da área urbana e rural. Quero cumprimentar aqui os nossos nobres vereadores, né? O presidente da Câmara, Ivan, tem sido grande parceiro. E aí eu já quero deixar de antemão, agradecer o respeito, o compromisso dele com a comunidade de Buritis e dizer, Edson, que em muitas coisas nós estamos concordando, em muitas coisas não, mas é assim, é feito um diálogo com muito respeito, né? Eu quero parabenizar o Ivan por nos dar essa abertura e dizer que o prefeito, né, na minha pessoa, a gente está aberto e isso é bom, né? Isso é bom, é sadio. E não precisa de ninguém ficar denegrindo a imagem de ninguém, muito pelo contrário, eu acho que é uma questão de hombridade e de respeito à comunidade de Buritis, quando você tem um vereador e na condição de ser presidente da Câmara, concorda e às vezes quando a gente discorda daquilo, aceita de boa, sem nenhuma retaliação. Então isso é muito importante e eu quero dizer ao presidente da Câmara de Vereadores que a gente percebeu que a gente no início do mandato, a gente teve momentos assim difíceis, mas que as coisas estão alinhando dentro daquilo que eu acredito, né? Nós não precisamos ficar um defendendo o outro por questões políticas, a gente tem que
falar o nosso posicionamento e respeitar a comunidade de Buritis. E esse retorno, presidente, aos poucos eu percebo estar recebendo esse tratamento de cada vereador. Então, por isso que eu tenho que falar isso aqui na comunicação, porque foi um compromisso meu de campanha, de defender o vereador. Eu quero falar bem do vereador e eu quero que a comunidade, no fim dessa gestão, ela sinta-se que foi, com todo respeito a todas as câmaras de vereadores que passaram anteriores, que essa seja uma câmara diferenciada. Não para dizer que é melhor do que ninguém é melhor do que ninguém, mas para dizer o seguinte, olha, fizemos o trabalho que deveria ter sido feito. É isso que eu quero chegar no final. E eu percebo a fiscalização, os requerimentos, às vezes incomoda a gente, né? Mas assim, eu percebo que o diálogo está muito bom. Obrigado, tá, presidente? E aqui é o nosso vereador Aparício, né? Comprometido também com a causa, muito honroso eu me sinto aqui hoje nesse convite de vocês para estar junto, falando um pouco com a nossa comunidade. Eu acho que é importante, prefeito, aqui nós temos o representante do senhor executivo, os vereadores legislativo, nós aqui da comunicação trabalhamos com a comunidade, trabalhamos com a massa diariamente através da informação, a gente sempre escuta, né, da população a opinião, o senhor sabe muito bem que opinião nunca falta, a população está sempre aí opinando, opiniões de todos os jeitos, de todos os tipos, mas a democracia é isso aí, é o direito, né? E principalmente quando se fala de um vereador, do legislativo, o papel dele, lógico, é fiscalizar, é acompanhar os atos do Poder Executivo, mas também tudo isso com a intenção de ajudar, né? Acho que o Legislativo não precisa ser aliado e nem tem alinhamento político com o Executivo, nem vice-versa, tem que ter alinhamento com a comunidade no compromisso de levar a informação correta, de levar a informação certa, porque se todos fizerem assim vai dar muito certo para a comunidade, né? Então é importante ter essa participação de vocês aqui hoje. E eu sei também, presidente, que vocês estão aqui para falar de um assunto que, queira ou não, é um assunto que tem tudo a ver com o que o município projeta para o futuro. Estou falando de dinheiro, porque sem dinheiro não se trabalha, sem dinheiro não se faz, não se desenvolve. Sem dinheiro não trabalha. Então, quando se fala o município está fazendo boas ações, está crescendo, é porque tem dinheiro. Se não está desenvolvendo, pode alguma coisa estar acontecendo com relação ao orçamento. Como é que está o orçamento de Buritis para trabalhar este ano aí? Obrigado, prefeito. E tenha certeza que é recíproco essa mesma consideração que o senhor faz com a presidência da Câmara. Eu tenho certeza que tudo se encaminha para que nós entreguemos um mandato com realizações concretas e benefícios dos nossos irmãos, que é o objetivo nosso, e quando eu digo nosso, é legislativo e executivo, eu tenho 100% de certeza disso. E uma das coisas que eu quero deixar público, a humanidade, a vontade de fazer o certo do nosso prefeito, isso é patente, isso é visível, está no olho, a gente enxerga. Bom, hoje não é um dia que eu vou vir com notícias boas, de antemão já é preocupante, mas eu, como chefe de um poder legislativo, que é um órgão fiscalizador, vou exercer essa função com todas as suas prerrogativas. Considero que o legislativo existe para isso. E não é falar de CPF, primeiramente. Eu tenho uma postura institucional. Neste momento eu estou aqui como presidente da Câmara e por isso falarei de maneira institucional. O nosso orçamento de 2025, é importante que a população saiba, o orçamento que nós trabalhamos é sempre elaborado, votado e sancionado pelo o gestor do ano anterior. Então, quando há mudança do gestor, nós pegamos 2025 com um orçamento pronto que foi produzido em 2024 pela antiga legislatura e antigo gestor do município. Preciso trazer alguns esclarecimentos, porque nós, neste período, tantos afazeres que a vida da gente é corrida mesmo, mas não é reclamação, que tem que ser assim. Se fosse para ser o vereador e vir uma vez na Câmara fazer uma votação, isso daí seria... Não viemos para isso, então, por isso que a vida é corrida. Mas
Vejam só, senhores, nós deparamos com o orçamento de 2025 uma situação calamitosa no meu ponto de vista administrativo. Como foi bem dito pelo Ed, não se faz políticas, não se faz nada, na verdade, sem recursos, sem dinheiro, não é com coração, não é apenas a boa vontade do nosso prefeito e da Câmara de Vereadores, mas precisa de recursos. Eu quero deixar esclarecido que o nosso município se encontra em uma situação calamitosa e o nosso amigo vereador Aparício vai detalhar alguns pontos específicos, mas eu quero fazer um apanhado de maneira mais genérica, dizendo que basicamente se trata de precatórios, onde nós pegamos um município endividado em precatórios que foi aqui colocado na LOA 2025 a previsão de 7 mil e quase 8 milhões de precatórios. Mas nós sabemos que as decisões judiciais continuamente estão saindo. Pode chegar, senhores, eu vou falar devagar, pode chegar a previsão de 23 milhões de reais, que é o que nós temos ouvido nos corredores. Mas isso não estou falando em documento, estou falando em documento que eu tenho em mãos. Quem está aí na live assistindo, eu tenho os documentos aqui. Quem quiser depois está à disposição. 7 milhões e 800 e alguma coisa que foi já separado na LOA para pagar esses precatórios. E como que fizeram isso? A nossa obra, Secretaria de Obras, que no ano de 2024 trabalhou com orçamento de mais, pode chegar, vou de maneira resumida, 17 milhões, é o que estava na LOA 2023 para o exercício de 2024, 17 milhões. O que eles nos entregou? Um orçamento para a obra de 7 milhões. Ou seja, subtraiu-se os 10 milhões que era da obra do ano anterior para poder pagar esses precatórios. Para que a população saiba o que é precatórios, é importante dizer isso. Precatórios são sentenças transitadas e julgadas de direitos dos servidores ou do cidadão que o município deve e não tinha pago e foi requerido em juízo e a sentença veio e é transitada e julgada, vem com a palavrinha cumpra-se. Então não, aí independe do prefeito querer pagar ou não, isso já é automático, senão vai lá e o próprio juízo já tira da receita para poder pagar o de quem de direito. Mas nós estamos diante desse fato, uma problemática que estamos debruçados. Fui com o prefeito recentemente em Brasília atrás de recursos para conseguir fazer manutenção da obra. Por quê? A máquina tem, mas nós precisamos de petróleo, nós precisamos de pagar o servidor e não é tão simples quanto imaginam. Dinheiro para a saúde é 50% de orçamento de todo parlamentar. Mas quando se fala custeio, o que os senhores acham? Você vai colocar um dinheiro para custeio, que é comprar óleo, vai queimar, então não é tão simples. Mas não vamos desistir. O prefeito sabe que pode contar conosco sempre. E aqui estou para poder dizer a verdade. Nós temos ouvido eu tenho visto em redes sociais, em grupos sociais, algumas falácias falando que é politicagem. Senhores, eu sou aquele que quem me conhece sabe. Eu sou amante da verdade e o quanto eu amo a verdade, eu odeio a mentira. E quando eu falo com prova. Eu não falo pelos cotovelos, gostem de mim ou não. Eu sei que alguém vai ficar zangado, mas eu não posso prevaricar em deixar os meus irmãos sem essas informações necessárias. O Aparício vai descrever mais alguns outros pontos importantes que a população saiba. E é muito bom se passar de bonzinho, você vai lá e faz uma dívida de milhões, você faz todo o recurso e depois o próximo paga a conta. É um tipo de politicagem que eu não admito. E pelo menos fosse honesto para poder chegar e dizer, não, eu tenho sim, eu deixei com essa dívida e tal, e não se passar de coitadinho perseguido, porque nunca fiz política com perseguição e não farei. Agora, a verdade
Se dói ou não dói, ela vai ser dita até o último dia do meu suspiro. Obrigado. Então nós vamos passar a palavra para o vereador Aparício. O Aparício, na Câmara, o senhor é da Comissão de Gestão? Qual a comissão que o senhor representa lá? Sou presidente de Orçamento e Finanças. Orçamento e Finanças. O senhor, como o presidente falou, o senhor trabalha com essas... A sua comissão trabalha nessas questões aí. Então fique à vontade, vereador, para falar aí o que o senhor tem, porque realmente é preocupante, o município precisa investir e aí vai ter que se virar nos 30 ou ver o que faz, né? Porque as demandas não esperam, né? Verdade, Edson, e a todos que nos acompanham, né? A partir do momento que ganhamos as eleições, em outubro, depois das eleições, o resultado, fomos conhecer cada vez mais os órgãos públicos, a administração pública. Quero aqui na pessoa do prefeito agradecer. Eu creio que eu fui um dos que mais ponhei requerimento lá, e requerimentos que vêm uma quantidade bem grande de páginas, de informações, de detalhes, né? E o prefeito, ele não tem só uma secretaria, Edson, para poder olhar, mas ele tem toda uma conjuntura de uma cidade, de uma estrutura gigantesca, porque Buritis, ela é uma cidade grande, Buritis não é uma cidade pequena, né? É uma cidade promissora, cidade que tem crescido muito. E diante de alguns números, a gente fez muitos requerimentos, abordamos muitos temas, principalmente nessa área, que eu também, devido à minha formação pessoal, gosto muito de números. E vários requerimentos. Hoje nós temos informações de precatórios de cada ano separado, enfim, de férias de servidores, licença prêmia, direitos vencidos, temos tudo isso de informações, né? E o que mais chama a atenção nossa, que você olha algo que foi ali, mas ele não é tão real. É algo que você procura palpar ele, mas ele não está para você pegar, ele não está físico. Então, por exemplo, dentro desses requerimentos, a gente observou muitas coisas que foram umas discrepâncias de valores. Como o presidente falou, a obra em 2023, ela realizou mais de 28 milhões de gasto. 28 milhões, presidente. Em 2024, a obra gastou quase 20 milhões, o ano passado. E esse ano sobrou para ela 7 milhões e 700 mil reais. Mas aí não para por aí para cobrir um rombo de precatórios e outros encargos. Você pega o Instituto Municipal de Previdência, por exemplo, as gestões anteriores, em 2023, ela pagou o equivalente a 4 milhões e 934. Em 2024, ela pagou 6 milhões. E ela deixou para a futura gestão 24 milhões e 595 mil para ser pago. Olha o tamanho da discrepância, você sair de um valor de 6 milhões, de 4 milhões para quase 26. E isso para que o exercício atual agora, que é pelo comando do prefeito Valtair, e também a Câmara Municipal, ela tem um papel fundamental. Porque se o município vai mal, a Câmara faz parte do processo. Nós, vereadores, somos responsáveis junto com o prefeito. Porque nós temos que acabar com a demagogia e deixar que só o prefeito lá vai pagar o pato. Não, a Câmara também tem que ter ações que ela vai ajudar o prefeito a suprir isso aqui. Nós não estamos hoje aqui para reclamar. Nós estamos aqui para informar a população. E nós temos já viajado, buscado fontes para que a gente possa suprir essas necessidades financeiras. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, em 2023, ela gastou mais de 28 milhões. Em 2024, ela gastou mais de 30 milhões. Esse ano, o orçamento dela é de 24.700. É um pouquinho já menos. A agricultura nossa é triste, é lamentável. O ano passado, de 2024, ela foi realizada um gasto com ela de 7 milhões e esse ano tem um orçamento para ela de 3 milhões e 400. Não chega nem aos 50% do valor do ano passado. Resumindo, foi engessado a Prefeitura Municipal, principalmente no setor de obras. Por que eu falo setor de obras? Aonde que passa o transporte escolar? O ônibus.
A educação passa pela estrada, passa pela ponte, passa pelo bueiro. Aonde que se passa uma ambulância? Uma ambulância do postinho, uma ambulância do hospital, uma ambulância do SAMU? Se passa nessa mesma estrada. Aonde se passa o gado, a pecuária nossa, que nós temos, que é muito forte, é predominante nossa aqui na nossa região. A bacia leiteira, os nossos cereais, o café, o cacau, como está em crescimento, o café, enfim, outros milhos, arroz. Já temos alguns que estão plantando soja na nossa região. Passa tudo na onde? Na onde tem a menor fatia hoje para se construir. E sem contar com as dificuldades que tivemos de um final de ano, com muitas pontes rodando, bueiros, teve lugares que ficou intransitável. Então, assim, a gente observa que faltou a administração ter trabalhado mais a parte de gestão. Se você faz uma economia por ano de R$1 milhão, em 8 anos você tem uma economia de 8 milhões. Nós, talvez, prefeito Valtair, nós não teríamos 1 centavo de precatório para pagar. Então hoje, quando foi pego uma dívida, foi pago 600 e não foi 700 mil em 2017. Hoje está aí com um valor enorme, e isso faz com que o executivo atual, o prefeito Valtair, ele vai ter que administrar muito bem para passar esse ano. Lembrando também a todos que nos acompanham que quando chegamos em 2025, a Câmara fez algumas sessões extraordinárias, e nessas sessões, prefeito Valtair, foi votado e aprovado a correção salarial, Edson, em 2025 agora, a correção salarial do ano de 2023. Porque no ano de 2024 a gestão não fez porque não tinha recurso. E justamente, o prefeito atual, ele mandou lá, fez a correção e já está pagando a correção de 2023. E também votamos e aprovamos a correção que o prefeito mandou de 2024. Provando que a responsabilidade do executivo da nossa cidade, na pessoa do prefeito Valtair, de não tirar direito de servidores e manter a folha deles paga. E tem mais, um servidor que pegou um dinheiro em 2023 para ele comprar um bem hoje é totalmente diferente, porque a depreciação foi grande, o valor do recurso diminuiu. Se você licitou um bem para você construir há 2 anos atrás e hoje que você pode construir, você já não constrói mais. Então, assim, o município ele ficou engessado. E nós estamos empenhados em olhar números. Não é simplesmente para apresentar o problema. Mas nós estamos aqui, o prefeito sabe, presidente da Câmara e muitos companheiros vereadores que nos acompanham no gabinete, nas nossas reuniões, que o nosso desejo até na tribuna eu digo, procura informação com o executivo, nos ajuda onde precisa, com o seu deputado, com o seu senador, a investir em recursos para sanar essas limitações que nós vamos ter. Porque hoje, se você faz ponte, você precisa de dinheiro, você faz estrada, precisa de dinheiro. Então, assim, é para dizer para a comunidade que nós estamos aqui, que nós estamos apresentando números do que está acontecendo com o município. Eu não imaginava, porque eu não participei no processo de transição. Eu não imaginava que os números, presidente Ivan, iria chegar tão catastrófico como chegou. Consolidado, 25 milhões. Consolidado que é para 2025. Isso. E consolidados hoje são 25 milhões, que eu tenho a planilha aqui. Então, assim, agora uma prefeitura, que ela vai ter uma projeção do orçamento de 148 milhões. Com 25 já de dívida. E aí, Edson, essa correção, às vezes fala correção salarial. Ah, não, esse é um valor irrisório. Não é. Eu vou lhe apresentar números. Se em 2023 o orçamento com folha foi de 53,96%, com o valor de entrada de 138 milhões, nós temos aí na casa de quase 4 milhões, que é a correção salarial dos servidores do município. Isso de 2023. Isso de 2023. Fora os de 2024. Fora de 2024. Aí nós temos, então, quase 8 milhões de correção para a gestão atual. Para não ficar mais ruim ainda, e mais acaba que fica,
Eu tenho em mãos aqui um documento, que esse aqui é mais triste para o nosso município, que trata sobre as férias e licença-prêmios de servidores que estão vencidas, que dá aí mais de 2.700.000. E que, inclusive, prefeito, é triste de ver que tem servidor que tem 7 anos sem tirar férias. 20 anos. 20 anos também, informação que o prefeito nos passa. Servidores com 5, 4, 8 anos, Edson, sem tirar férias, sem ter aquele período dele descansar a mente dele. E também tem a lista de servidores que tem sem tirar licença prêmia. Foi o uso da máquina pública para se fazer, mas deixando uma responsabilidade aonde que coloca em risco a futura gestão do nosso município. Tá aí então informações. O senhor falou, essas dívidas que ficaram aí, que engessa a administração aí, são dívidas do precatório, são dívidas ajuizadas, que já há uma determinação do juiz para a prefeitura cumprir, mas elas foram acumulando, é isso? Dívidas de anos anteriores que foram acumulando, não foram pagas, que chegaram a isso, vereador? Justamente, Edson. 665 foi pago. E também em PREB, enfim. São vários fatores, várias contas, e alguém agora tem que pagar a conta. E quem vai pagar? É a gestão atual, mas é o município que é penalizado, infelizmente. Se vocês falarem, aí fica qualquer um responder, fica à vontade. A previsão, o que já existe, que tem que pagar 7 milhões, quase 8, acho que você falou, né? Eu só queria fazer uma ressalva, que tem que deixar isso enfático. A antiga gestão pegou o município, começou a trabalhar em 2017. Isso. Ok. E aqui eu estou com um documento que eu tirei hoje do TCE, Tribunal de Contas do Estado, o que ele pagou de precatórios, que é sentenças judiciais. 665 mil reais. Eu vou repetir, 665 mil reais. O que está entregando para nós? 7.800.000 e tarará. É isso quando você faz politicagem. Eu sempre falo essa palavra, né? Politicagem. É você fazer política que você não está preocupado com a saúde financeira, do bem-estar do irmão, do nosso... Você está preocupado em fazer política para se beneficiar politicamente. Por quê? Eu não sou criança e ninguém é bobo. Tiraram da onde? Agora. Tiraram da obra e da agricultura. Por quê? Para denegrir a imagem do futuro gestor. Porque sem dinheiro nós não faz, não é com o coração que faz. E vai lá na obra porque o cidadão está lá com um atoleiro em frente à casa, ele vai ficar bravo com quem tá na gestão. E me falaram em rede de WhatsApp, não pode ficar reclamando, tem que trabalhar. Claro que tem que trabalhar, mas você tem que mostrar a verdade. Então, senhores, o IPREB, outra situação. Eu estou aqui com o documento. R$ 62,00 que foi pago de reserva de contingência do RPPS, lá em 2017. R$ 62,00. Quanto está ali, o Aparício acabou de mostrar. 24 milhões de reais de RPPS. Repasse que tem que passar para o IPREB, que é direito previdenciário dos nossos servidores. A verdade tem que ser dita, não tenho medo e vou continuar dizendo. E agora, vamos trabalhar para poder resolver, mas a população tem que saber o que nós estamos pegando, para depois não chegar lá na frente querer comparar uma coisa com a outra, porque realmente está difícil. Presidente, esses 7 milhões que o senhor falou aí, são que o vereador também mostrou, o senhor também, são dívidas já que tem que pagar. Mas existem outras dívidas ainda que não foram ajuizadas, que pode cair na conta a qualquer momento para pagar? Dívida ajuizada, o nome técnico é precatório. Precatório. 7 milhões pode chegar a 10 milhões já neste ano, mas pode chegar até 23, porque nós temos mais de 8 mil processos tramitando na prefeitura. Acredite, 8 mil processos tramitando na prefeitura. Processos é disso, é porque não pagou a férias, é porque não pagou um direito adquirido do servidor. Esses processos vai deixando estão na prefeitura? Na prefeitura. Da prefeitura.
E aí o juiz vai sentenciando. A da prefeitura no juiz, então, com o juiz. Já está judicializado. Pode chegar a 23 milhões. Também a questão da Previdência. Eu disse aqui, ó, R$62 que foi de contingência lá em 2017, hoje nós estamos com uma contingência de 24 milhões. Isso daqui é porque eu não posso responder porque eu não tive na antiga gestão, mas alguma justificativa tem que ter para uma discrepância tamanha disso. E eu quero dizer é isso, que a nossa casa ali está debruçada para poder mostrar os fatos. Não é fazer politicagem a favor de A ou B. O prefeito bem sabe disso. Como foi dito, às vezes a gente até discorda de alguns assuntos, mas nós somos homens para poder chegar, sentar, conversar e fazer o entendimento. Agora, o antigo gestor ir para grupo, se passar de coitadinho e falar que nós estamos fazendo perseguição, eu queria saber se é macho o suficiente para vir aqui e responder os documentos. Eu me lembro, o ano passado, o vereador Daniel Félix, ele esteve aqui no rádio e falou sobre esse mesmo assunto, do que ia ficar uma dívida enorme para o próximo gestor. Lamentavelmente, o Daniel Félix era uma voz única na antiga legislatura. Lamentável. Hoje eu tenho alguns parceiros. O prefeito está ali doido para falar, né, prefeito? Tudo bem, prefeito. Eu quero deixar bem claro, Edson, para você e para os ouvintes, isso aqui não foi nada combinado, né? O Ivan me ligou hoje, convidando para estar aqui, é um trabalho que eles estão fazendo. O que está acontecendo? Olha, nós discordamos, o prefeito vai e defende, fala, ó, eu posso até fazer isso, mas tem uma consequência disso e tal, e a gente está tentando caminhar junto, porque hoje, na condição de prefeito, e eu tenho dito desde quando eu fiz a pesquisa, para mim sair candidato ou não, a pesquisa apontou que eu não deveria me envolver, porque além do sacrifício que é você ser um líder, na condição de prefeito, porque a vida muda tudo, principalmente no meu caso, né, que eu venho do setor empresariado, já tinha uma caminhada com políticas públicas, e isso ia trazer um desgaste para mim. Mas a pesquisa apontava que não era favorável, apontava que era favorável à vitória, porém financeiramente ia ter o problema, tanto meu particular quanto do município. Né? Então, a gente já entrou sabendo da dificuldade, não estou reclamando, quem casou com a viúva assume os filhos. E eu achei interessante eles falarem aqui, que eles vieram para informar, e que nem eu falei, não foi nada combinado, e eu estou surpreso com alguns números, que não é surpresa para mim, mas que eles fizeram o levantamento, e é isso que a gente conduz. Então, hoje vocês falam de uma dívida documental de 25 milhões, né? No meu caso, eu tenho uma dívida de gestão de 45 milhões para pagar, entendeu? Então, eu sei que esse mandato, ele é um mandato que ele talvez não sane todas as problemáticas de Buritis, mas é um mandato que, com o meu conhecimento, tudo aquilo que eu defendi de políticas públicas, eu acredito assim que a gente pode contribuir muito nesse processo de gestão de Buritis. E até entendo que talvez uma outra pessoa com perfil político, olha, eu quero crescer na política, em dando sequência nos trabalhos, que não estou aqui para culpar um ou esse, porque nós temos problema aí da época do Adair para resolver, né? Então eu não posso culpar. E também não estou aqui para dizer que eles não contribuíram, todos eles contribuíram. Como eu vou findar o meu mandato e vai ter coisa que eu vou deixar para trás e que vai vir outro e vai corrigir, vai chamar a minha atenção e tal. Então eu não estou aqui para falar mal de ninguém, nem para atrapalhar os processos, só que eu estou aqui para dizer o seguinte, ou nós fazemos um pacto, Câmara de Vereador, Executivo, Judiciário e Comunidade de Buritis para mudar alguns hábitos nossos, ou em continuando no processo que vinha, pode ser que daqui a um ano o Buritis trava de vez. E Buritis é um município pujante, eu estou vendo aí com bons olhos, vindo muita gente comprar terra aqui, eu estou vendo aí
Num evento, presidente, eu falei com 5 pessoas diferentes que estavam ali, que moram em Cacoalge, Paraná, e que todos eles vão fazer investimentos aqui na área urbana. Então, nós temos muitas expectativas para acontecer, mas nós precisamos sanar esse fato aí. Aí eu quero dizer para vocês que nós pedimos para fazer uma auditoria na Folha, nós estamos com um problema de folha grave, que vamos fazer uma auditoria, nós fizemos nosso levantamento, já temos o levantamento do patrimônio, pronto, está um calhamaço de papel assim, não tem nada assim mais grave, tem algumas coisas que vai ter que ser corrigida, mas tudo bem. Agora, na Folha, nós temos problemas gravíssimos. Por exemplo, nós temos um vício, presidente, que já foi resolvido, por exemplo, posso continuar falando? Claro. Posso? Uhum. Nós temos um vício, por exemplo, que existia na ação social. Né? Nós temos lá a ação social, que é a Sonara que cuida, e eu falei para ela, eu não quero, eu tenho um sonho de ver a ação social funcionando na finalidade que ela existe, não fazendo favorecimento político. Aí ela falou assim, não, eu também concordo. Eu falei, aí nós fomos ver, vereadores, que hoje, graças a Deus, eu posso dizer para a comunidade que os vereadores não estão me causando problema sobre isso. Antes, assim, o Aparício tinha alguém para mandar para Porto Velho. Uhum. Aí o Aparício ia lá na ação social, pegava a caminhoneta da ação social, ponhava o pessoal dentro e mandava para lá. Uhum. E às vezes a pessoa beneficiada é fazendeiro, é comerciante, deixava a Hilux dele aí para ir com o carro da prefeitura. Uhum. Isso gera um desgaste, né? E não era só o vereador, a gente tem denúncia que o prefeito também fazia isso para atender algumas famílias, na melhor das intenções. Não é... na melhor das intenções. Só que isso não é o objetivo da ação social. Foi cortado. Só na economia que foi feito lá, Edson, em relato da nossa secretária atual hoje, entenda bem, não estou maldizendo quem fez, mas às vezes você se acostuma naquele vício, que nem os vereadores ligavam e coisa e tal, acabou. Ninguém mais faz isso, todo mundo entendeu. Tivemos algumas discussões no início, mas os próprios assistidos, que eram anteriormente, dizem, não, vocês estão certos. Uhum. O dinheiro que se gastava em um mês, dando assistência de viagem daqui para Porto Velho, hoje faz 3 meses, quase 4 meses. Chegou mês de atender até 3 meses e meio. Então, é isso que nós precisamos fazer. A comunidade de Buritis tem que entender. Aquilo que ela tem direito de saúde, por exemplo, que é o SUS, qualquer um pode ser assistido. Mas o programa da ação social é para atender só quem precisa. Tá, vamos para frente. Nós tínhamos outro vício, e que foi criado um sistema lá na época do Elcio, que, assim, ele foi necessário fazer, naquela época era importante, mas os tempos mudaram. Então, naquela época, eu lembro, o Elcio colocou um ônibus, tinha uma equipe, o pessoal ia para as linhas, ficava lá, facilitava. Naquele momento, a gente entende que era necessário. Só que o que aconteceu? O processo de diária continuou, entendeu? E virou tudo salário. E hoje o TCU cobra que aquela diária que é paga para o cara ir daqui no Rabo do Tamanduá e voltar, não é constitucional. A diária é para quem sai do município, para outro lugar. Mas aquele, eu vou ali e volto. Dentro do município não é constitucional. Pode. Então, nós assumimos pagando a diária. Tá, até aí, beleza. Nós estamos com um processo agora no jurídico para eliminar essa diária. Mas estamos com dificuldade que nós não conseguimos diminuir esse gasto. Aí nós temos que transformar ele em outro. Só que aí tinha uma outra questão, Edson, que isso aí tem que tornar público. Uhum. Também não vou culpar ninguém, porque, como eu disse, é vícios, né? E que tem que ser corrigido. O sistema de controle das diárias, o que acontecia? A pessoa ia lá e assinava. Uhum. Então, como ele tem a liberdade de assinar e tal, o que estava acontecendo? Nós pagando hora extra sem a pessoa trabalhar e pagando diária sem trabalhar. Então, isso foi eliminado. E nós percebemos, ano passado, que deu 700 mil envolvendo diária, essas coisas, que no nosso levantamento é bem provável que nós caia para 200 e pouco, 300 mil no máximo. Uhum. Então,
isso são atitudes que nós tomamos essas atitudes, ou o Buritis, daqui a um ano, entra em colapso. Aí as pessoas falam assim, cascalhamento. Eu vou contratar um cascalhamento, é 10 centímetros de espessura, no mínimo 8. Nós estávamos fazendo com 3, 4. Aí você faz um cascalhamento esse ano aqui, para esticar o valor. Quando chega o ano que vem, aqui vem a chuva, já deteriorou tudo de novo. Então, assim, essas coisas, tudo tem que ser tomado cuidado. As nossas pontes, nós não tem projeto, Edson, de pontes de concreto. Nós não tem projetos, não foi feito. Então, nós temos situação da madeira e nós temos que trabalhar várias coisas. Então, o Buritis hoje, nós entrou aí com uma missão de triplicar a nossa produção, porque tem condições de fazer isso. E eu digo para vocês, desde o início, quando eu falei, Deus está no comando. Então eu estou aqui, Edson, emocionado. Emocionado. Porque isso que vocês estão fazendo como vereadores, que eu me lembre, nunca foi feito. E vocês é testemunha, quantas vezes eu fui falar com vocês e falo com todas, deixa de ficar preocupado porque um secretário não fez isso na hora certa, ou coisa e tal, deixa disso, vai fiscalizar, porque nós tem, falei, eu não consigo entender, com tantos problemas que nós temos de gestão, e os vereadores não se preocupar com isso. Isso aqui é coisa grande, meu amigo. Isso aqui, no final das contas, para não dar nada, dá mais de 1 milhão de economia mês. Nós estamos falando eu já falava isso desde o início. Sem vocês fazer levantamento e sem nós fazer levantamento. Olha, a indicação hoje dá uma economia anual de 10 milhões. Você sabe o que é 10 milhões sem investir na educação, investir? Então, assim, a gente não está aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu não vim para fazer política. Não quero ser político de carreira, entendeu? Eu estou aqui há 20 anos, tudo que eu tenho está aqui, o que eu ganhei está aqui, minha família está aqui. Eu estou emocionado, Edson. Eu estou emocionado. E eu quero convidar os nobres vereadores, vão ali no Rio Alto, que eu falei o seguinte, nós queremos fazer um projeto piloto de desenvolvimento e triplicação de produção no Marco 20, Rio Alto e PA São Domingos. Vocês são testemunha disso, isso é de campanha. Vão ali, vai ver o serviço que a Secretaria de Agricultura está fazendo lá. Edson, eu conheço Mato Grosso, eu conheço Paraná, e vou dizer para você, eu fiquei surpreso com o serviço que eles estão fazendo lá. E vou falar um negócio para o senhor, vereador. Se dependesse de mim, talvez eu não teria dado ordem desde o início de fazer aquele serviço, por causa do valor que está sendo investido. Aquilo ali é um serviço de qualidade que está sendo investido, é uma coisa de primeiro mundo. Eu falei assim para os meninos, falei, não tenho condições de fazer para todo mundo, mas é nesse padrão de qualidade que nós queremos investir na agricultura do município. Então, as coisas estão aí. Né? O sistema de ponte, a organização que o pessoal está tendo, os projetos para os próximos anos. Nós vamos criar o conselho da comunidade, que vocês até no início ficou meio assim, você quer mandar na Câmara? Não, é um poder, porque eu sei que vocês vão dar abertura, ninguém quer fazer nada errado, eu não quero. Você tem uma comunidade sabendo o que é que está projetado para os 4 anos, quais são os valores de recursos, como que eles vão ser aplicados, no que eles estão sendo aplicados. Eu duvido quem é que não quer isso. E tem um monte de gente pensando com o nome, com a sigla partidária, coisa e tal. Não, gente, nós temos que lutar contra o sistema. Nós temos que lutar por um sistema que nos atende, nos acolhe. Tem política lá em Brasília acontecendo, tem no Rio de Janeiro, mas nós temos que se preocupar principalmente com a nossa. E eu estou muito grato com vocês, e mais uma vez grato aí com o trabalho do Edson, da rádio, e dizer que eu desejo todo o sucesso do mundo. É que nem eu falei, e uma coisa, presidente, que nós temos conversado muito, quando o senhor tiver que dizer não, o senhor vai dizer não, e quando eu tiver que dizer não, eu tenho que explicar o porquê que eu estou dizendo não. Agora nós temos que manter essa união, que é resolver essa problemática de Buritis. Prefeito, o senhor falou, voltando ao assunto aí das necessidades, mas também da questão financeira,
para este ano, o senhor falou de 40 milhões aí com a dívida que a prefeitura tem. Sim. Tem a dívida ajuizada do precatório lá? Não, Tem. não. É assim, Edson. O que acontece? Quando você pega, no nosso caso, nós pega a folha de pagamento. Uhum. Tem servidor nosso que está desde a época do Adair, por exemplo, sem tirar a licença-prêmio. Uhum. Ele vai acabar sendo prejudicado com isso, que parte eu acho que vai caducar, sei lá. Vai acontecer num imbróglio jurídico. Então, isso tem que se resolver. Quando você pega essas pendências, soma as que está existente, aí você pega, por exemplo, questão da educação. A educação, nós já apontamos que nós temos condições, com apoio da comunidade, com apoio dos vereadores, porque isso aí tem que ter esse entendimento, nós já apontamos aí uma economia de 3 milhões, né? 3 milhões ano. Então, assim, quando você junta tudo isso, que eu tenho que fazer gestão, entendeu? Porque é a mesma coisa você ter uma propriedade rural lá, por exemplo, eu vou fazer uma cerca, eu vou fazer um chiqueiro, eu vou fazer uma represa. No final das contas, quando você soma tudo aquilo, aparece os gastos. Você está entendendo? E vai sair dos bezerros que cria, ou das vacas que você abate, ou dos bois, enfim, vai sair daquele dinheiro. Então, você tem já o custo normal que acontece. Você tem as suas dívidas. E aí, você agrega mais isso para o período que você quer, ou para 1 ano, ou para 2 anos, que você tem que somar. Então, o que eu penso hoje, quando eu falo do 45 milhões, é juntando isso. O pacote. O pacote, porque, que nem esse ano, Edson, não foi falado aqui, mas está aqui eles de testemunho. Todos os segmentos foi feita a reposição salarial e aquilo que tinha que ser corrigido. Por exemplo, o SAMU. Nós estamos estava com a correção do SAMU para fazer de 2012, eu acho. Tem coisa aí de 10 anos, mais de 2 anos. A gente corrigiu todas as categorias, Edson. Diária, questão de uniforme, do caso do SAMU, questão de vale-refeição. A gente corrigiu de todo mundo, a gente fez correção. Talvez tenha um setor ou outro que não recebeu ainda o benefício, mas está em estudo para poder receber. Então, todo mundo foi atendido. O município, o servidor, pode até não parar para refletir, mas se ele parar para refletir, ele só tem que agradecer a Deus por tantas bênçãos que a gente fez. Aí você pode perguntar, como assim, Valtair? Sem dinheiro, você está fazendo uma coisa assim, corrigindo e tal? Mas aí nós entramos numa questão. Por exemplo, a questão da PAI. Simplesmente a maneira de nós fazer a gestão do grupo de servidores lá, eles estão aí testemunha, deu uma economia, mantendo o mesmo número de servidores, só que a gente tomou atitudes, mudou esse para cá, trouxe para lá, a gente fez uma economia para a PAI de 500 mil reais. Entendeu? Então, tudo isso é que tem que ser visto em cada setor. Estou dando liberdade para todos os secretários, a gente está corrigindo, e eu peço para os vereadores fiscalizar, Edson. Não tem compromisso político com o secretário, mas assim, dentro desse projeto de crescimento, eu estou com ele. Seja no momento bom, no momento ruim, eu estou com ele. Entendeu? Porque eu confio no trabalho dele. Como também os vereadores. O meu compromisso com eles não é falar mal de ninguém, não é ficar denigrindo a imagem de ninguém. E disponível 24 horas. Precisa de mim? Estou aqui. Tomei alguma decisão, está em dúvida? Liga para mim. Tem sido diferente ou não? É isso que eu tenho prometido. Né? E procurado honrar aquilo que a gente tem combinado. Outra coisa, prefeito não é melhor do que vereador, não é melhor que nenhum cidadão, não é melhor... E outra coisa, Edson, para nós fazer um bom trabalho, nós temos que delegar e acreditar que o servidor vai corresponder, porque todos eles querem um município melhor. E quando eu falei que eu estou emocionado aqui, é ver o investimento que está sendo feito lá no Rio Alto, na prática, da forma que está sendo feito, e as necessidades que nós tivemos de alguns servidores trabalhar no final de semana,
tanto para atender uma emenda parlamentar do nosso amigo Crespim, como também do próprio evento que precisou de ação, de documento, coisa e tal. Você sabe o que é dia de trabalhador, o cara largar as coisas dele e ir lá dar atenção, sem ser aquele negócio, não, você tem que fazer? Não, eu vou fazer para ajudar? Ô, cara, não tem dinheiro que paga isso. Então, assim, a comunidade de Buritis está... e quando um cidadão, quando alguém falar, é o Valtair que está comandando, eu falo para você, repense no que você está falando. Quem está comandando, eu vou falar isso com emoção, porque eu preciso melhorar muito como cristão, como cidadão, e eu não tenho vergonha de falar isso, e eu estou falando do coração. Eu sou pecador, tenho defeito, tenho um monte de coisa, mas sem Deus no comando, nós não temos condições de atender, fazer as resoluções disso aí, e alguns resultados que nós já tem, eu falo para você que é milagre de Deus, porque pela minha competência, ou competência de alguém, eu tenho certeza que nós não teríamos tido o resultado positivo que nós tem. Então a comunidade de Buritis não vai ver um cara perseguindo quem passou, eu não vou fazer uma vírgula de movimento para prejudicar alguém, não vou fazer, vou defender a verdade, entendeu? Eu não tenho vínculo com crescimento político, eu sei que se acontecer vai ser de forma natural, e eu estou aberto para todas as instituições sociais, para todas as demandas. A população, eu quero deixar um recado para todos. Dentro em breve, nós vamos fazer aí, tipo era para fazer, geralmente faz nos 100 dias, mas nós vamos aproximar mais do mês 6. A gente vai fazer essa live, que é um sonho, eu quero ver se eu consigo fazer um contrato com a Interativa para nos ajudar nessa organização, para mostrar à população mais, de forma bem mais clara, tudo que está acontecendo, o que a gente quer fazer. E eu quero dizer para a comunidade, se preparem. Eu quero todas as demandas de políticas públicas, seja das instituições, seja das igrejas, escolas, das linhas, enfim, das associações, no papel entregue à prefeitura. Nós vamos reunir todos os vereadores que têm acesso a vários parlamentares, nós também, e mais algumas assessorias de outros parlamentares que não têm vínculo direto com a nossa política aqui, e vamos fazer o nosso primeiro laboratório de ideias e projetos. Então, isso está previsto acontecer já para mês 6. Por quê? Todas as nossas demandas de política pública, a gente vai torná-la transparente, as pessoas vão poder acompanhar o que ele está pedindo, o que ele está querendo fazer, quem é que vai atender ele. E outra, não vamos nos preocupar com dificuldades, com o governo federal, com o governo estadual, vamos fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que com Deus no comando a gente vai alcançar os nossos objetivos de uma forma tranquila. Nós temos que trazer paz para o nosso povo, Ivan. Nós não podemos deixar o pessoal se degladiando em redes sociais com coisas que não tem nada a ver, né? Nós estamos empenhados na luta por Minas Novas, Rio Pardo. Eu acredito que vai acontecer essa bênção, vai acontecer, e a gente está junto. E eu vejo muita gente conversar na rede social, às vezes sem conhecimento. Ele acha que o político está fazendo isso só para se dar bem. Tem um monte de gente que fala, o cara está ganhando dinheiro, o cara está fazendo não sei o quê, diário. Então vem para junto. O que nós queremos fazer é isso, criar esse conselho para eles poderem participar, para eles verem como que é que está funcionando, e nós não darmos brecha para decisões políticas que vão gastar o nosso dinheiro pensando num crescimento político. Entendeu? É isso aí. Muito bem. Agora 12 horas... Edson, falei demais, né? Obrigado. 12 horas e 14 minutos, obrigado, prefeito. Nós vamos marcar mais vinda de vocês aqui. Aliás, vocês é que decidem quando vocês podem vir, tá bom? Isso que não foi combinado, né? Agora você imagina se é combinado. Tá bom demais. Obrigado, vereador Aparício, presidente da Câmara, vereador Ivan. Muito obrigado. Vocês podem despedir, tá bom? Por favor. Quero agradecer essa oportunidade, Edson. A Interativa sempre esteve à nossa disposição e sei que aqui é um vínculo social que chega à informação nos maiores redutos do nosso município, e nós temos que usar a comunicação como um meio de levar a informação fidedigna
e sempre pautada do interesse público. O prefeito muito bem falou, eu estou feliz por fazer parte dessa gestão, sou o presidente da Câmara, mas também pedi voto para o nosso prefeito e tenho aqui um juízo tranquilo de que foi, sim, uma decisão acertada para o bem dos nossos irmãos, e meu amigo vereador Aparício tem me honrado pela sua dedicação de bom legislador e preocupado com o futuro dos nossos irmãos, que afinal é isso que nós nos propomos, é cuidar do que é nosso, o nosso município, sem interesse pessoal, umbiguinho, ou aquilo que o prefeito disse, fazer política para que o indivíduo se promova politicamente em detrimento de todos os outros nossos irmãos. Isso é inaceitável. Obrigado. Obrigado, presidente. Por favor, vereador, encerra para a gente poder já pegar descendo também. Obrigado, Edson. Quero aqui agradecer a Deus, a Interativa, a sua pessoa, por dar esse espaço. Lembrando a comunidade, a todos que estão nos ouvindo, que nós viemos até aqui para trazer informações, trazer números e dados e dizer que essas problemáticas nós estamos juntos para resolver elas, buscando da melhor maneira possível. E durante essa caminhada, nesses 4 meses aí que iniciamos de mandato, podemos conhecer mais a máquina pública. Agradeço mais uma vez, né, ao prefeito, a toda a equipe dele, no executivo, que tem mandado as respostas, respondido nossos requerimentos, enfim, o que nós temos pedido. E, prefeito, nós não teríamos esses números se não tivesse partido do executivo essas respostas. E nós estamos trabalhando para quê? Não só para apresentar o problema, mas também para apresentar propostas e soluções, né? E nós vamos ter muito mais reuniões, onde nós vamos estar também expondo alguns projetos, ideias, para que o executivo venha junto com a Câmara Municipal, cada vez mais ligada, trabalhando junto nessa parceria em prol da nossa comunidade. Deixo aqui meu abraço a todos que estão nos acompanhando e a cada um que está aqui na Interativa. Obrigado, vereador. Prefeito, obrigado. Presença do senhor aqui, tá bom? Eu que agradeço também, Edson, os demais que estão aqui presentes, agradeço a Deus pela oportunidade e dizer aos servidores públicos que trabalhem pelo seu bem-estar, trabalhem pela sua missão de cristão e nos ajude, né, com cada ação, cada atitude, para que o seu serviço pode ser em prol de todos, que é isso que nós almejamos, e nós somos apenas um elo que estamos nessa corrente aqui para ajudar, melhorar as demandas, atendendo as demandas de políticas públicas do município de Buritis. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Gente, olha, nós chegamos ao final do nosso programa Papo Livre. Muito boa tarde, muito obrigado pela audiência. São 13h19. O Rogério chega com o programa Estação do Forró e eu me encontro com vocês amanhã às 7h e ao meio-dia. Um abraço, boa segunda e até lá. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Papo Livre. Até um próximo programa. Esta é a Associação Rádio Comunitária de Comunicação de Buritis, Interativa FM.